Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46. Então, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma escola dominical aqui na Igreja Presbiteriana do Coroado III. Hoje o nosso pastor está em São Paulo, em tratamento. Então, me coube a graça, o privilégio e também a responsabilidade da pregação esta manhã na escola dominical. Então, vamos ficar em pé, vamos ler somente esse versículozinho pequeno, Lucas 6, 46. Está escrito, todos juntos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis os que vos mando? Podem sentar. Hoje nós vamos falar, é uma série de estudos que começa hoje, eu não sei quanto tempo vai levar, quando eu tiver a oportunidade aqui, vamos falar sobre discipulado cristão. E hoje eu vou falar sobre o primeiro fundamento do discipulado cristão, que é o senhorio de Cristo no Evangelho do Reino. E essa passagem que nós acabamos de ler é uma passagem conhecida, eu acho que todos conhecem, é uma passagem curiosa em certos aspectos, e é também uma passagem que muitos gostariam de esquecer, né? Quem nunca ouviu, né, falar dessa passagem que o Senhor Jesus censura aqueles que o acompanhavam, né, aqueles que o viam como seus discípulos? Quem não conhece, é uma passagem muito conhecida, é também uma passagem que não é suficientemente pregada, e estranhamente ela é de fácil esquecimento entre nós cristãos. Eu não sei exatamente o motivo do porquê é assim, mas eu imagino pelo menos dois motivos pelos quais nós esquecemos muito facilmente essa passagem. Primeiro é o incômodo, tá, que essa acusação direta de Cristo produz. Ele está dizendo assim: por que me chamam de Senhor, ou de mestre, de profeta, de Salvador, de rei e até de Deus? Por que vocês me chamam assim, se vocês não me obedecem? Então, essa acusação direta causa um certo incômodo, né? E o segundo motivo é mais fácil, né? Eu imagino que nós sabemos que não temos obedecido de todo o coração aquele a quem nós chamamos de Senhor e Deus, né? E nós não queremos ser lembrados disso. Então, eu imagino que sejam esses dois motivos. Talvez tenham outros, e eu nem posso dizer que seja exatamente somente esses dois. Mas nós vivemos em uma geração, meus irmãos, que se ofende com qualquer coisa, né? Qualquer coisa que incomode se ofende, qualquer palavra que soe como julgamento, né? Qualquer sentença que aponte algum tipo de erro, qualquer coisa que revele a nossa verdadeira face, nós nos incomodamos. E as palavras do Senhor soam, né, aos ouvidos como se fossem, para essas pessoas, para essa geração, um estrondo de canhão. Porque ele está dizendo assim: por que não fazeis o que eu vos mando? Por que ainda me chamam de Senhor? E essa geração não gosta de ser chamada a atenção. E quando eu digo essa geração, todos nós vivemos dentro dessa geração. E eu posso dizer que é uma passagem que muitos desejariam que esquecer, desejariam que não estivesse nos evangelhos, porque é uma passagem que não só nos incomoda, é uma passagem que nos acusa, nos revela, nos ofende, né? É uma passagem que nós gostaríamos de esquecer. Mas nós não podemos, porque ela está na palavra de Deus, né? E como sempre é bom entendermos o contexto dessa passagem, porque ela é muito, muito importante, é um contexto longo, seria o capítulo 6 todo, especificamente, começando a partir do versículo 12, mas eu vou precisar falar um pouquinho do contexto para fazer as aplicações, né? Então temos que entender o contexto no qual foi dita essa frase. Então, o capítulo 6 aqui do Evangelho de Lucas, né, a partir do verso 12 em diante, vai tratar exatamente das pessoas que foram chamadas para serem discípulos de Cristo. E essas pessoas deveriam ter determinadas características. Então, se vocês olharem no verso 12 até o verso 16, nós temos o chamamento dos apóstolos entre os discípulos do Senhor. Versículo 12, capítulo 6. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Falando, Senhor Jesus.
E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, olha bem, os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Então, esse daqui é o contexto, versículo 14, 15, 16, ele vai citar 12 entre os discípulos, os quais foram nomeados como apóstolos. E no versículo 13, basicamente, nós temos justamente que dizer assim: quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos. E aí temos os apóstolos escolhidos, e a partir do verso 17, Lucas vai descrever o sermão que o Senhor Jesus profere aos seus discípulos. Esse é o segundo sermão registrado nos evangelhos. Alguns dizem que é o mesmo Sermão do Monte, vários outros escritores, vários teólogos dizem que é um segundo sermão, também chamado de Sermão da Planura, porque o Senhor aqui ele se assenta no lugar plano e ele passa a descrever e a ensinar como os seus discípulos, como os seus seguidores deveriam se portar. Versículo 17, meus irmãos, até o versículo 20. E descendo com eles, parou numa planura. Aí o pessoal diz aqui o Sermão da Planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Versículo 18, que vieram para o ouvirem serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Agora veja o versículo 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, então ele está se referindo, falando aos discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E daí, do versículo 20 em diante, nós temos o desenrolar do Sermão da Planura. Esse sermão que o Senhor está dando aos seus discípulos. Vejam que as palavras é para os seus discípulos. Então, ele vai descrever como é, como vive, como se porta aqueles que se chamam discípulos do Senhor. E temos então uma sucessão de características que devem acompanhar aqueles que se dizem discípulos do Senhor. Eu não vou entrar em detalhe do sermão, porque não é o nosso caso aqui, mas, por exemplo, no versículo 21 e 23, ele vai contrastar 4 bem-aventuranças dos seus seguidores contra 4 atitudes dos que vivem apenas para si mesmo. E ele profere para esses que vivem apenas para si mesmo 4 ais, 4 sentenças duríssimas. E aí você pode ver do versículo 24 até o versículo 26, só pegar um exemplo, no versículo 26, ele diz assim: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. E em diante. Aí vai continuar. No versículo 35, dos versos 27 ao 35, o Senhor ele passa a ensinar qual deve ser o comportamento dos seus discípulos frente aos seus inimigos, frente aos seus devedores, os que os perseguem, caluniam, os enganam. E aí você pode resumir tudo isso daí no versículo 35. Essa passagem do verso 27 a 35. No 35 ele diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então ele explica como você deve tratar os seus inimigos que os perseguem, aquelas pessoas que te devem e não pagam, e ele está dizendo isso, sabe, faça isso sem esperar nada, faça o bem. Por quê? Porque é assim que o vosso Pai Celeste é. Ele é benigno até para com os ingratos e maus. No verso 36 até o verso 39, ele passa a ensinar sobre a necessidade de usarmos de misericórdia ao julgar o próximo e do perdão, meus irmãos, que deve ser dado na mesma medida que usamos e que foi nos usada por Deus, Então, isso daqui é importante. A medida que nós usarmos em termos de misericórdia para com os outros será a medida pelos quais nós seremos usados. E ele chega e termina dizendo, do versículo 39, vejam aí o versículo 39, ele diz o seguinte: ao ver isso,
Opa, estou pegando o contrário aqui. Ok. Propôs também uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Então ele está dizendo assim: olha, se você é discípulo do Senhor, você não pode ser cego, você não pode ser guia de cego se você mesmo for cego. E ele também ensina claramente que os seus discípulos não devem ser hipócritas. Versículo 41 até o versículo 42, ele vai dizer aqui no versículo 41 e 42, tira primeiro o galho que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Essa ele fala de uma forma bem humorada, mas é certeira a ilustração do rei quanto à hipocrisia. Você quer ser guia dos cegos? Então, em primeiro lugar, trate primeiro a sua vista. Está falando para os seus discípulos. E por fim, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele esclarece que é impossível a alguém com coração mau frutificar algo que seja realmente bom. Uma vez que o estado do coração humano é o que determina o que nós fazemos. Verso 43, 45, ele diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro, do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, na verdade, esse sermão ele é muito amplo, a gente poderia gastar muito tempo em cada versículo, mas ele está ensinando aos seus discípulos como eles devem ser, como eles devem se portar, como eles devem agir em diversas situações. E é nesse contexto, meus irmãos, exatamente nesse contexto de ensino aos seus discípulos, que o Senhor afirma essa frase tão importante, tão incômoda para alguns, no versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Tinha um monte de gente ali, tinham discípulos, tinham os apóstolos, muita gente querendo ser curada, muita gente dizendo assim: olha, esse homem vai resolver os nossos problemas, e ele está chamando a todos a atenção. Por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não me obedecem? Então, para deixar muito claro o que está sendo falado, sem nenhuma dúvida do que nós estamos falando nesse momento, o Senhor Jesus, ele termina o sermão com uma parábola impressionante, meus irmãos. Nessa parábola, ele diz exatamente o que vai suceder àqueles que obedecem a sua palavra e àqueles que não obedecem. Então, o versículo 47 e 49 é o fechamento do sermão, e esse fechamento está diretamente ligado ao versículo 46. Ele está dizendo: vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem. Aí ele diz assim: todo aquele que vem a mim, versículo 47, e ouve, olhem bem, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e aí, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, olhem bem, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, esse é o fechamento. Ele fala como o seu discípulo deve se portar, o que ele não poderia fazer, como ele deve perdoar, como ele deve ter misericórdia, como ele deve agir com os seus inimigos. E no final ele diz a todos: se vocês me chamam de Senhor, vocês deveriam me obedecer. Eu vou contar para vocês o que acontece com quem ouve e obedece, e com quem ouve e não obedece. E aqui nós temos duas classes de pessoas retratadas por Cristo Jesus. Essas duas classes, vejam bem, é interessante, elas ouviram a sua palavra, as duas classes. Ambas as classes foram submetidas a grandes provações. Porém, um
grupo as pratica, ou seja, obedece às suas ordens, o pode chamar legalmente, corretamente, legitimamente de Senhor, né? E esse que assim procede, esse grupo, ele não será abalado nas muitas provações da vida. Não será abalado, né? A vida nos impõe essas provações, né? Essas angústias. Mas a outra classe de pessoas que ouviu a palavra, que estava aos pés de Cristo e não obedece, né? É o oposto. Não faz aquilo que foi mandado. Ela vai a Cristo, ela ouve as suas palavras, até lhe chama de Senhor, até lhe chama de Senhor. Mas não lhe presta a obedecer às suas ordens. Os irmãos estão entendendo? São discípulos apenas de fachada, de boca para fora. E a palavra diz, o Senhor dizendo que grande será a ruína dos que assim procedem no dia da angústia. Os irmãos estão entendendo aonde o Senhor Jesus quer chegar? Ele estava assentado, né, e ao seu redor se encontrava o quê? Muitos discípulos seus, né, grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro, de Sidom, e elas estavam ali para virem, para serem curados, né, para ouvirem o Senhor serem curados de suas enfermidades. E havia ali gente das duas classes, e ambas chamavam o Senhor Jesus de Senhor, de Mestre, se acercavam dele. E qual é a conclusão do sermão que o Senhor Jesus deixou claro para todos? Mais uma vez, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Essa é a frase. Essa é, na verdade, uma acusação que pesa para todos aqueles que se achegam ao Senhor para o ouvi-lo. E aqui eu quero deixar uma coisa clara para todos nós aqui, né? Nessa passagem, pequena passagem, né, nós nos deparamos com um dos fundamentos do Evangelho do Reino. Nessa pequena passagem nós temos um dos fundamentos do Evangelho do Reino. E esse fundamento é importantíssimo para todos nós. Esse fundamento se chama senhorio de Cristo. Meus irmãos, em termos de discipulado, nada é mais fundamental, nada é mais importante, nada é mais necessário para a vida do cristão, do discípulo, que o reconhecimento absoluto do senhorio de Cristo em sua vida. Se você é discípulo do Senhor, se você ouve as suas palavras e o segue, nada é mais fundamental para a sua vida cristã, para o seu andar cristão, do que reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida. O que isso significa? Significa que Ele manda. Nós somos os seus discípulos, nós obedecemos. Ele manda, nós obedecemos. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Ele é o rei dos reis e nós os servos. Ou, para ser mais fiel ao texto original, nós somos os escravos. Nós traduzimos por servos uma palavra mesmo, escravo, e ninguém quer ser chamado de escravo, e hoje em dia todo mundo se ofende, até se você citar a cor da pele de alguém com uma outra palavra que não seja politicamente correta. Muitos cristãos, meus irmãos, vivem em permanente cansaço e derrota espiritual, porque nunca atinaram para o senhorio de Cristo em suas vidas. Falam de Cristo, professam a Cristo, ouvem os seus muitos estudos acerca do Senhor Jesus, louvam a Cristo, chamam-no de Senhor, mas apresentam grande dificuldade em se submeter às suas ordenanças. Grande dificuldade. Para estes, o Senhor Jesus, ele é visto como Salvador, mas ele não é visto como Senhor. É aquele que me salvou, mas eu não sei se eu tenho que obedecê-lo ou eu obedeço apenas quando dá vontade. Para esses, o senhorio de Cristo não é corretamente, plenamente compreendido. Os irmãos estão entendendo? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, né? Então a pergunta é: o que na prática? O que na prática significa o senhorio de Cristo?
E aí nós vamos ver agora, nesse momento, o que significa. Vamos começar falando sobre o termo Senhor. Tá? Existe uma pequena dificuldade quando a gente usa o termo Senhor. E então vamos explicar um pouquinho sobre isso. Então vamos começar com esse termo, Senhor. É muito comum a todos nós nos referirmos ao Senhor Jesus, né? Em todas as igrejas que se chamam pelo nome do Senhor, né? De Senhor. E Senhor Jesus. É muito comum, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Não há nenhuma dificuldade. Eu, particularmente, eu tenho até um certo tique não usar a palavra só Jesus, em geral eu falo Senhor Jesus, mas não tem problema nenhum, né? As pessoas usam. O problema de usar o termo Senhor começa na nossa língua portuguesa, né? Porque na língua portuguesa há quem entenda Senhor como um vocativo, como um pronome de tratamento. Senhor Kelson, Senhor Antônio, né? Senhor, Senhora, talvez, nem sei, eu esqueço o nome de todo mundo aqui. Né? Senhora Elaine, essa eu não posso esquecer, senão ela me arrebenta depois. Né? E ao usar como tratamento, nós perdemos, meus irmãos, o significado do termo. Tá? Nós perdemos. O contexto brasileiro é interessante, né? Porque o termo Senhor passou a ser utilizado apenas como título de tratamento. E talvez o exemplo mais concreto disso daqui é que temos uma famosa denominação aqui no nosso país, que tem como lema o seguinte: Jesus é o Senhor. Acho que todo mundo sabe qual é essa denominação, né? Mas a prática dessa denominação é aberrante, né? É uma denominação que tem avidez por dinheiro, mas nas suas placas ela chama de Jesus, o Senhor Jesus de Senhor. Então, pela sua prática, deixa claro que Jesus é tudo ali dentro, menos o Senhor. Então vejam que nós temos isso daí. Está pintado nas fachadas das igrejas, mas o coração dos seus membros não entendem, provavelmente, o que significa o senhorio de Cristo. Então nós temos uma certa dificuldade com a palavra Senhor em português. Em outras línguas, em geral, o termo Senhor tem um termo específico. Em inglês, o pessoal usa Lord, né? Não usa Sir. Então, para Deus, eles têm um termo específico. E a palavra Senhor, por familiaridade, perdeu seu significado original, o significado que estava bem claro no Velho Testamento, no Novo Testamento. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, quando vocês começam a ler o Antigo Testamento, vocês vão se deparar muitas das vezes na Bíblia com a palavra Senhor em letras maiúsculas, todas elas, Senhor, né? E ali é a tradução que nós colocamos em português, principalmente devido à Vulgata, para o nome de Deus. O nome de Deus que é impronunciável, aquele tetragrama, que talvez a maneira mais próxima de falar, mas nós não sabemos se seria Iavé. Uma tradução em português seria o Eterno, aquele que é, aquele que existe, né? Mas nós não sabemos exatamente como. Porque o nome de Deus no Velho Testamento, o Senhor, é uma contração do nome de Deus completo que é revelado a Moisés. Né? Em Êxodo, capítulo 3, versículo de 13 a 15, nós temos o Senhor Deus revelando o seu nome a Moisés. Disse Moisés a Deus, versículo 13, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de nossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, e o Senhor aqui é o tetragrama, o nome impronunciável, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Né? Esse termo, eu sou o que sou, em hebraico é Hayavai Hayá. E aí quando você contrai, você tem aquelas 4 letras que nós, com o tempo, traduzimos, talvez muito próximo, talvez, do som para Iavé. E como nós não tínhamos como traduzir isso para o português, para a língua latina, na verdade, se traduziu aquilo primeiramente para grego como Kyrios, Senhor, e depois para o latim como Senhor, e isso ficou para nós como
o Senhor. Outra forma de se referir ao nome de Deus no Antigo Testamento é Adonai. Adonai, você vai encontrar, às vezes você está lendo em Salmo, você encontra a palavra Senhor, só o S em letra maiúscula, o restante em letra o quê? Minúscula. Ali, no original, a palavra é Adonai. E o significado de Adonai literalmente é Senhor, meu Senhor, forte, firme. E também pode até significar chefe, rei, dono, mestre, governador. E é por isso que quando os primeiros tentaram traduzir o Velho Testamento para o Novo Testamento, a palavra que eles traduziram por Adonai foi Kyrios, ou Senhor. E quando isso veio para a Vulgata, a tradução para o latim, se tornou o termo Senhor, é o que nós falamos até hoje. Mas no Novo Testamento, no grego, o termo Senhor vem da palavra Kyrios, e aí significa algo que nós entendemos mais, né? Aquele que é Senhor, Senhor no sentido de dono, aquele que tem poder, né, sobre pessoas, sobre coisas, aquele que é o proprietário soberano. Esse é o termo que é utilizado para nós no Novo Testamento, o nome de Deus, Senhor. Então, é o título que é dado para Deus como dono. Coloquem dono aí em letras maiúsculas, né, de tudo que existe. E aí sim, devido à tradução grega, tá, do Antigo Testamento, né, a famosa Septuaginta, as traduções modernas da Bíblia passaram a usar o termo equivalente, né, a Yahvé do Velho Testamento como Senhor. Está claro, meus irmãos? E é esse termo que o Senhor Jesus está falando no versículo 6,46 de Lucas. Por que me chamais de Senhor, de dono, né, o soberano, o rei sobre vocês, se vocês não fazem o que eu vos mando? E para salientar a importância desse termo, esse foi o título que os anjos usaram para descrever o recém-nascido Senhor Jesus. Em Lucas 2, 10 e 11, o anjo, porém, disse: não temais, falando aos pastores, não temais, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. No grego aqui é Kyrios. O anjo provavelmente não estava falando em grego, devia estar falando aramaico, hebraico, e a gente não sabe se ele está usando o termo do tetragrama, Yahvé ou Adonai, mas a tradução é o Senhor, Ele é o Senhor, que é o que ele falou para Moisés: por esse nome serei conhecido por todas as gerações. Então aquele bebê, o Senhor Jesus, né, recém-nascido do ponto de vista humano, que era dependente de todos os cuidados, ele é o Salvador, o Rei ungido, e mais ainda, o dono de tudo e de todos, meus irmãos. Toda a criação é propriedade dele, né? A ele todas as coisas lhe são sujeitas. Ele é o Senhor. Por isso que ele está dando tanta importância ao falar para os seus discípulos como o discípulo deve agir. Ele está dizendo assim: me chamem de Senhor, podem me chamar porque eu sou o Senhor. Mas isso significa que vocês devem se submeter ao meu senhorio, vocês devem obedecer aos meus mandamentos. Mas essa palavra, hoje ela não tem mais esse peso, esse significado, infelizmente perdeu. Nos primeiros cristãos ali, a primeira geração de cristãos, essa palavra tinha muito peso, a palavra Kyrios, Senhor, né? Porque era a saudação que se fazia corrente entre os habitantes do Império Romano, né? Era comum entre os romanos, ao passar um pelo outro, ou em alguma atividade oficial, dizer a Caesar, ou seja, César seja louvado, ou às vezes eles diziam Kyrios Caesar, César é o Senhor. E a resposta, em geral, era uma repetição da salvação. Sim, César é o Senhor, né? Sim, César seja louvado. Mas quando os cristãos eles eram abordados com essas saudações, em geral, eles respondiam Ave Christus, ou Kyrios Jesus, ou seja, Jesus é o Senhor, ou seja saudado, seja louvado o Senhor. Ou seja, meus irmãos,
Isso lhes causava um certo problema. Por quê? Porque aqueles primeiros cristãos estavam declarando publicamente que o dono das suas vidas, o único digno de louvor, era o Senhor Jesus, e não César, a quem todos eram obrigados a cultuar. E eles estavam dando público testemunho. Para esses primeiros cristãos, Jesus era mais importante que César. O seu senhorio era muito superior ao de reis humanos, mesmo que isso lhe custasse o quê? Os seus bens, né? Mesmo que isso lhe custasse as suas vidas, porque elas pertenciam a Cristo e não a César. Muitos morreram por causa disso. É como se aqueles primeiros cristãos estivessem dizendo assim: se formos forçados a escolher, escolheremos a Cristo, escolheremos a Cristo. Já entregamos as nossas vidas em sua mão poderosa. Nada é mais importante que Ele. Nem mesmo tu, ó César, é mais importante, nem mesmo a nossa vida. Nós só podemos render graças ao Senhor. O único Senhor pelo qual reconhecemos como Senhor é o Senhor Jesus. Meus irmãos, dos 10 Césares, pelo menos 5 odiaram mortalmente os cristãos e promoveram grandes perseguições de forma muito cruel à igreja do Senhor. E não podia ser de outro jeito. Por quê? Porque os cristãos diziam assim: o Senhor Jesus é o Senhor, e acabou. Nenhum outro mais. E 5 daqueles imperadores criaram ferrenha perseguição, grande morticínio entre os cristãos, da forma mais cruel possível. Meus irmãos, o senhorio de Cristo é simplesmente a constatação que Jesus Cristo é o Senhor de tudo que existe. Em todas as coisas Ele exerce o seu domínio, e portanto nós devemos nos submeter a Ele. Os irmãos estão entendendo? Quando Ele ressuscitou, e antes de subir aos céus, Ele disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda autoridade. Esse é o testemunho do próprio Cristo ressurreto, acerca da sua posição e senhorio. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Em vista disso, meus irmãos, do que nos foi dito, o que significa para nós, pessoalmente, dizer que Cristo é Senhor? Essa é uma pergunta fundamental. Por isso que eu disse, é um dos fundamentos do Evangelho do Reino, é o senhorio de Cristo. Nós não podemos deixar de responder essa questão. O que significa o fato de Jesus ser Senhor para a minha vida? Eu não quero aqui nesse momento impor para nós uma carga de culpa, com essa questão. Muita gente diz assim: eu já estou com tantos problemas com meus pecados, você ainda vai colocar mais essa carga. Mas aqui não é uma questão de carga, é questão de fundamento. Nós precisamos responder a nós mesmos: Ele mesmo é o meu Senhor? Ele realmente é o dono da nossa igreja? Ele é o Senhor nas questões relacionadas aos bens que usufruímos? Tem Ele o domínio em nosso lar? É Ele o Senhor nas minhas decisões internas? É sobre Ele que está o controle de todas as coisas, inclusive nos meus estados emocionais, muitas das vezes difíceis. Quem é o Senhor como Senhor na sua vida? Vou traduzir isso com uma única palavra, uma única frase, na verdade. Nos submetemos ao seu senhorio? Pronto. Nos submetemos ao seu senhorio? E essa é a pergunta, E aqui, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado, todo cuidado. Por quê? Porque não é uma questão de usar somente o título Senhor, ao falar de Cristo, graças ao Senhor, o Senhor Jesus, Não é somente de caráter intelectual, aceitar intelectualmente que Jesus é o Senhor, ou mesmo de professar a doutrina da soberania de Deus sobre todas as coisas. Tudo isso é necessário, tudo isso tem o seu valor, mas o senhorio de Cristo vai muito além, meus irmãos, do que palavras e confissões. Porque quando ele diz aquela frase, ele está dizendo a todos os discípulos, como grupo, e a cada um em particular.
o senhorio de Cristo em termos pessoais está relacionado ao reconhecimento da posição do Senhor Jesus sobre nós. E em contrapartida a esse reconhecimento, tá, nós temos uma humilde submissão aos seus mandamentos e à sua palavra. Não tem como aceitar o senhorio de Cristo e não se submeter aos seus mandamentos. São as duas faces da mesma moeda. Um lado, o Senhor, e do outro lado, a obediência ao seu senhorio. Não é? Então é necessário ter sempre em mente uma forte palavra do Senhor acerca dessa questão. Em Mateus 7, 21, 23, ele fala também sobre o seu senhorio, e essa passagem também é importante. Ele diz assim, versículo 21, capítulo 7, Mateus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele, olhe bem, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o senhorio, tem o reconhecimento do senhorio e o praticar a sua vontade. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, ao Senhor dizendo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Essas pessoas não estavam praticando a palavra do Senhor, não estavam obedecendo às ordens do Senhor, estavam praticando a iniquidade, mas eles reconheciam Jesus como Senhor, eles faziam até algumas obras impressionantes, mas o Senhor está dizendo assim: não conheço vocês, vocês nunca estiveram entre os meus discípulos, eu nunca tive um relacionamento íntimo, tranquilo, amigável e de senhorio para com vocês. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, reconhecer o senhorio de Cristo é obedecer, é buscar cumprir a sua vontade. Ser conhecido por Senhor Jesus Cristo é, de fato, um reconhecimento de que nós obedecemos a sua vontade, a vontade de seu Pai Celestial. Está claro até aí? Então, essa é a questão do termo. Mas o que isso significa na prática? Primeiro, o evangelho do reino é o evangelho do Senhor, não é o meu. Então, essa é a primeira implicação prática. Vou colocar algumas aqui. O evangelho do reino é o evangelho do Senhor, não é o meu evangelho. O evangelho que encontramos na Bíblia são as boas notícias do reino de Deus. E qual é o centro dessas boas notícias? Qual é o centro, meus irmãos? É que o Senhor Jesus, ele é apresentado no Evangelho como a autoridade máxima, como o centro do Evangelho, como aquele que veio salvar os perdidos e dar-lhes a vida eterna. Então, esse é o centro. Se ele é o centro, sendo ele o centro, nós vivemos o quê? Para ele. Nós lutamos por ele, nós obedecemos a ele, nós morremos com ele e por ele. Não reconhecer a centralidade de Cristo no Evangelho é uma opção insensata, porque ele mesmo afirmou em Mateus 12:30 o seguinte: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Na nossa geração de hoje não, eu tenho a minha opinião, né? Ninguém pode mexer na minha opinião, eu não posso ir pela cabeça dos outros, ninguém pode me empurrar suas opiniões. O Senhor Jesus, ele não empurra opiniões, ele manda, ele é o Senhor, e ele está dizendo assim: não tem essa, né? Quem não está comigo está contra mim, quem comigo não está juntando, está espalhando. Os irmãos estão entendendo? O evangelho do reino é cristocêntrico. Se o Senhor Jesus não for centro, você não ajunta com ele, você na verdade espalha. Nesse evangelho, o evangelho do reino, só há um centro, só há um Senhor, né? Porque está escrito: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou há de aborrecer-se de um, e amar o outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Não tem, meus irmãos, dois senhores no evangelho do reino. Mas infelizmente, né, nessas últimas décadas, nós temos um novo evangelho que tem florescido nas searas do Senhor, cujo centro não é o Senhor Jesus Cristo, é o homem,
É um evangelho humanista, um evangelho do ego, um evangelho egocêntrico. Nós temos falado até um pouco sobre isso no nosso Café Teológico. Um autor escreveu uma vez um livro pequeno chamado Discípulo, parte disso daqui, eu não sigo todas essas palavras, mas alguma coisa eu pego dele, que era J.C. Ortiz. Ele disse assim que nesse novo evangelho tudo é mais fácil, até a pregação é do tipo fast food, né? Ou seja, você chega, você vê as opções e você escolhe. É mais ou menos assim: eu quero ouvir sobre prosperidade, então eu vou na igreja tal. Não, eu prefiro frequentar uma igreja inclusivista. Isso sim é que é amar o próximo, pessoas de todos os gêneros, de todos os problemas sexuais, de qualquer coisa. Eu quero esse tipo de igreja, porque isso é amar. Aí você vai para aquela igreja. Ou pessoas dizendo assim: naquela igreja só se fala sobre pecado, é chato, eu não gosto disso, eu prefiro uma igreja que só fale sobre salmos, só sobre alegria. É a igreja cult, né? Mais ou menos isso. Ou para que ir à igreja? Eu prefiro ficar em casa, eu tenho internet, eu posso assistir o pregador da minha preferência, né? Aí assim vai. Eu gosto de cultos animados, né? Eu gosto de igrejas com revelações, eu prefiro assistir o pregador tal, eu gosto só daquelas igrejas que tem aquela banda gospel legal, com aquelas luzes coloridas, as paredes pintadas de preto, etc, etc, etc. O que é isso, meus irmãos? É aquele evangelho onde o centro é o homem é o dono, e a verdade da palavra deve se conformar aos seus caprichos. Esse não é o evangelho do reino, né? Nesse novo evangelho, até Jesus é você quem escolhe aceitar, né? Jesus é o seu escravo ali, né? O homem está de pé, e é ele que toma a decisão de aceitar a Cristo ou não, né? E Jesus, ele fica na posição de servo, de escravo, né? Isso é um engano colossal. Por quê? Porque em João 15,16, o Senhor Jesus deixa bem claro que é dele a prerrogativa de nos aceitar ou não. João 15,16, não foste vós que me escolhestes a mim. Olha que ele diz: pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto perdides ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo conceder. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos designa para frutificar, é dele a prerrogativa. Mas nesse novo evangelho, meus irmãos, até a pregação acerca de Cristo está fora do centro. Quando eles falam de Cristo, até isso, Cristo está fora do centro. É mais ou menos assim, creia em Jesus, né? Venha para o seu reino, aqui você vai encontrar paz, vai ter alegria, vai ter felicidade, e se você der o dízimo, você vai receber tudo isso em dobro, né? Até falam de Jesus nessa pregação, mas o centro é o homem, é a bênção, é a prosperidade, é a sua felicidade, a sua paz, a sua saúde. E se você dizimar, você vai ganhar tudo em dobro, não é? Esse tipo de pregação está apelando para o interesse humano, não está apontando para Cristo Jesus, o Senhor. Jesus, nessas igrejas, nesse evangelho, ele é apenas um mote, é apenas um tema qualquer, um tema religioso para que o homem se coloque no centro. É mais ou menos assim: creia que Jesus é teu, né? Ele é a tua cura, teu salvador, né? O rei que vem para ti, nada te faltará. E o pior de todos é uma frase que está sendo falada hoje em dia na internet: você é o centro do coração de Jesus, né? Tem um pregador falando isso aí na internet. Tudo parece até bonitinho, correto, mas a ênfase está nos verbos aqui, nos pronomes, nos indicativos. Teu, tua, para ti, você, para quem, você sempre no centro. Eu está no centro. Nessas igrejas, até as músicas desse evangelho também enfatizam a centralidade não do Senhor Jesus, mas a centralidade humana. Hinos assim: Cristo é meu, sim é meu, né? Ou Jesus, eu quero mais, sempre mais e mais e mais, me dê mais. Essa é uma música que tem aí, só tem mais, me dê, e você fica, cara, esse canta igreja, né? Essa é interessante. Deus vai fazer tudo o que me tem prometido, Ele vai te exaltar. Quem é o centro aqui? É o homem, né?
Outra, essa semana eu fiquei procurando alguma dessas músicas que estão fazendo sucesso. O anjo vai descer aqui e abençoar você, vai acontecer. Tende a acontecer, olha a arrogância da música, tende a acontecer. E está nas paradas de sucesso, isso daí, né? Até as orações desse novo evangelho, meus irmãos, segue essa linha egocêntrica, né? Senhor, abençoe meu lar, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus animais, me dê vitória, me traz a bênção, envia teu anjo para mim, abençoa meus planos, no nome de Cristo e por amor dele, amém. Mas esse tipo de oração nunca foi por amor de Cristo Jesus, meus irmãos. É simplesmente por amor nosso, do nosso conforto. O centro das orações, das músicas é o eu, é o evangelho egocêntrico. Temos dificuldades, temos angústia, podemos pedir ao Senhor, mas o centro das nossas orações tem que ser a pessoa e a majestade de Deus, aquela oração que ao terminar, nós estamos em paz, porque nós fomos humilhados na presença do Senhor, e essa humilhação na presença do Senhor em oração nos traz a paz. Então nossas orações, elas carecem daquele fogo que havia nas orações dos primeiros cristãos. Vamos pegar uma cena assim, imagina o seguinte, né? Um novo governo qualquer se levanta aqui no nosso país, e esse governo não tem nenhuma simpatia pelos cristãos, nenhuma simpatia. E certo dia, esse governo, tentando sufocar os cristãos, ele simplesmente encarcera todas as principais lideranças evangélicas. Elas são presas e são ameaçadas por força da lei e da ordem. E elas estão ali, né? E está todo mundo preso ali. Talvez alguns desses líderes sejam espancados, né? Alguns sejam difamados. E para inibir a prática do evangelho de Cristo, de anunciar Cristo como Senhor, esses homens vão ser soltos depois de um grande vexame público. O que estaria ocorrendo nesse caso, meus irmãos? O que nós faríamos numa situação dessa? Qual seria a nossa oração? Qual é a oração desse novo evangelho? Em geral, a oração seria mais ou menos assim: Senhor, tem misericórdia dos nossos líderes, olha, estão presos, dos nossos filhos, liberta-nos, Senhor, olha para o nosso sofrimento, nos dá liberdade para pregar tranquilamente, afasta o mal, Senhor, quebra os grilhões, amarra Satanás, derruba os líderes ímpios dessa nação, os humilha, porque o teu povo é cabeça e não é cauda, exalta o teu povo, etc, etc, etc. Essa é a oração de hoje em dia. O problema é que essa oração não está centrada em Deus, está centrada em nós. Não está centrada. No Novo Testamento, nós temos a descrição, meus irmãos, de uma situação dessa, muito parecida com essa, né? E nessa situação, os principais líderes da igreja recém-nascida ali na Judéia, Pedro e João, foram presos. Notem que quando eles foram soltos e se reuniram os irmãos e contaram tudo aquilo que eles sofreram, os irmãos todos juntos fizeram uma oração. Olhem essa oração em Atos 4, 23 a 31. Nós temos que ler toda essa passagem. Olhem o centro da oração, que não é o homem, mas Deus. Como a igreja orou quando seus líderes foram presos, foram espancados, foram humilhados. E aqui diz: uma vez soltos, versículo 23, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, olha a oração da igreja: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, ou seja, teu escravo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram na cidade, contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha a soberania do Senhor, o senhorio. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e os arrebenta. Não, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra.
quando estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles estão pedindo coragem, intrepidez. Eles não querem libertação da situação, eles querem mais autoridade, mais coragem, mais intrepidez para pregar mais ainda a Jesus como o Senhor. Vocês notaram? Eles não pediram livramento, eles não pediram vingança, eles não pediram cessar das perseguições. Eles reconheceram por intermédio das Escrituras que a perseguição vinha da soberania absoluta de Deus. O que eles pediram na oração? Eles pediram, em vista da soberania de Deus, que o Senhor concedesse muita intrepidez para que continuassem pregando a palavra do Senhor e fazendo a obra do Senhor. Eles estavam ali, era uma oração cristocêntrica. Não tinha como não tremer o lugar, meus irmãos, após uma oração dessa. Não tinha como não tremer. Ali o Senhor está sendo exaltado. Uma oração desse quilate coloca não só o Senhor no centro, mas o temor do Senhor nos nossos corações. Essa é uma oração 100% cristocêntrica. Os irmãos estão entendendo? Tranquilo até aqui? Vamos adiante. O que implica o senhorio de Cristo? Então, terceiro ponto. Se Jesus é o Senhor, é Ele que decide, não eu. Vou repetir. Se Jesus é o Senhor, é Ele quem decide e não eu. Ok? Então, vejamos agora essa outra verdade fundamental acerca do senhorio de Cristo. Se Jesus é o dono, né, se Ele é o rei, se Ele é o supremo, é dele a prerrogativa de decidir, não minha, porque Ele é o centro. Atualmente, meus irmãos, nós estamos testemunhando um renascer de uma teoria que é quase medieval, né? Que é uma teoria que muita gente tinha considerado já morta e enterrada, que é a teoria da Terra plana, né? Que a Terra é um disco plano e que todo o universo gira ao seu derredor. Sol, Lua, né? Objetos celestes estão ali só para iluminar a Terra. As estrelas e demais corpos celestiais estão sempre girando ao redor da Terra, num firmamento praticamente fixo, né? Tudo que existe no universo existe somente em função desse planeta pizza. Essa é uma ideia, né? Ridícula, não é mesmo? É uma ideia meio ridícula, eu considero ridículo, mas não é muito diferente do que alguns que se arrogam discípulos do Senhor Jesus pensam acerca de si mesmos. Eles se colocam no centro e todas as coisas giram ao seu redor, né? Esse pregador horroroso que estamos aí na internet diz assim: cristão, creia, você está no centro do coração de Jesus, se apegue a isso, né? Toda a atenção de Deus está voltada exclusivamente para você, você é o único ponto fraco de Deus. Que loucura, né? É o ensinamento desse pregador, né? Ele é autoproclamado coach espiritual, tem muitos seguidores, é o propagador do evangelho da autoajuda, né? Onde o homem é o centro e Deus orbita ao seu redor, né? Só para lembrar, você não está no coração do Senhor Jesus, você não é o centro do coração do Senhor Jesus, né? E você também não é o ponto fraco de Deus. Quando nós imaginamos que somos o centro e o alvo dos interesses do céu e da terra, nós estamos substituindo, meus irmãos, a glória de Deus pela glória humana. E esse é o perigo, né? Porque nesse evangelho humanista, o céu é para nós, as bênçãos são para nosso exclusivo benefício, nós somos colocados por cabeça e não por cauda. Nesse evangelho egocêntrico, Deus existe como um gênio da lâmpada para satisfazer as nossas necessidades, né, para nos trazer ajuda no socorro, prazer, necessidades, alívio das nossas angústias existenciais, e só. Né? E os que procedem dessa bandeira até falam de Deus, vão à igreja, cantam louvores, né? Mas o coração está centrado em si mesmo, em seu ego. Essas pessoas são como aqueles que falam da terra plana, que tudo gira ao redor,
Todo o universo gira ao seu redor. Deus só existe para satisfazer as suas necessidades e aliviar as suas angústias. O Senhor Jesus, ele vai falar isso no Novo Testamento, mas Isaías fala primeiro aí, Isaías 29:13, Isaías profetiza o seguinte: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está distante de mim, está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste apenas de mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, e assim por diante. Então essas pessoas estão lá, eles vão ao Senhor, louvam ao Senhor, honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Mandamentos, os que eles cumprem, são apenas mandamentos maquinais, eles não vivem aquilo de coração. Mandamentos que eles aprenderam, talvez pelo hábito, talvez ali pela tradição, mas não aprenderam a reconhecer o Senhor como o Senhor das suas vidas. Meus irmãos, no modo de ver as coisas, como essas pessoas veem, não pode estar no centro do nosso evangelho. Nós não podemos ver dessa forma. Isso tem que ser mudado. Deus, ele é o centro. O Senhor Jesus é o centro, não nós. Ele é o centro. Nós não somos, né? E é melhor dizer assim: ele é o centro, né? Ele é tudo, ele é o universo, ele é todas as coisas, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Nós somos aqueles que orbitamos ao seu redor. O que orbita ao redor do Senhor Jesus? Nós, os sóis, as estrelas, as luas, o universo todo orbita ao redor do Senhor. Ele é o centro. Essa EBD aqui, ela não é focada nas pessoas, ela é focada em Deus, para conhecermos mais, para entendermos mais da sua vontade, para obedecermos a sua palavra. Aqui Jesus tem que ser proclamado como o Senhor. E nós temos que ouvir isso sempre, meus irmãos, porque é fácil esquecer o senhorio de Deus, é fácil esquecer que ele é o centro. Se nós nos reunirmos com essa visão correta das coisas, por tabela, nós vamos experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Nós vamos ter casamentos mais santos, nós vamos ter lares mais tranquilos, nós vamos ter mentes mais equilibradas, nós vamos ter planos feitos com mais sabedoria, muitas dificuldades que serão aclaradas pelo poder da palavra de Deus. O que nós temos que fazer? Temos que nos reunir, reconhecer a centralidade suprema de Deus e conhecer mais dele, mais acerca dos seus mandamentos, mais acerca da sua graça, que é transmitida na sua palavra, porque isso nos foi ordenado. Ele é o Senhor. Como foi nos ordenado? Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, e agora está ficando quase universal. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que esse dia com D maiúsculo se aproxima. Então temos que nos reunir, nos congregar, buscar ao Senhor, ler a sua palavra, entender os seus mandamentos, viver o senhorio no qual nós somos os servos. Portanto, meus irmãos, se Jesus é o Senhor, é Ele quem decide, é Ele quem manda, não é? Todas as nossas ações devem ser motivadas por Cristo. Ele é a nossa referência, todas as coisas, em tudo, porque em Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente o autor e consumador da fé, é assim que nós temos que viver. O senhorio de Cristo, que acima de tudo e de todos, que está acima de tudo e de todos, pode também, meus irmãos, ser atestado pelo impressionante título que o Senhor Jesus recebe nas Escrituras. Esse título é impressionante, Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, mas vencerão porque se acham com ele. Apocalipse 19:16. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Há muitos reis nesse mundo, há muitos senhores nesse mundo,
mas existe um rei, que é sobre todos os reis, que reina sobre todos eles, e há um Senhor que manda sobre todos os senhores, que é o dono de todos eles. Ele é o rei. O poder de autoridade para reinar está no Senhor Jesus. Ele, meus irmãos, é o rei. Os irmãos estão entendendo? E ser rei é muito bom. Ser rei é muito bom. Eu não sei se vocês percebem, mas ser rei é muito bom. Por quê? Porque tudo gira ao seu redor. Vocês lembram do livro de Esther? No livro de Esther nós temos um rei que manda em todos, o rei Assuero. O rei Assuero fica indignado um dia com a sua rainha, a rainha Vasti, e simplesmente ele diz assim: eu não quero mais que você entre na minha presença. Nunca mais. E ele promove com seus súditos um concurso de beleza, para escolher a virgem mais bonita para entrar, para ficar no lugar da sua rainha. E nesse concurso de beleza interessante, é escolhida Esther. Esther, uma judia do povo de Deus, e ele diz assim: olha, você vai ser a minha rainha. Por que ele faz isso? Porque ele é rei, e o rei faz tudo o que deseja. E o rei Assuero também, a pedido da rainha Esther, ele expediu uma ordem para que todos os judeus de todas as províncias pudessem se defender dos seus inimigos. Havia um homem na corte do Assuero, Amã, que queria exterminar o povo judeu, e tinha dado uma ordem junto com a aquiescência do rei, de que em determinado dia todo o povo judeu fosse exterminado e não tivesse chance de defender. E pela graça de Deus, Esther, na presença do rei, pede para que essa ordem seja retirada. O rei não retira a ordem, mas dá uma outra ordem. Olha, em determinado dia todos os judeus não só podem se defender, mas podem se vingar de todos os seus inimigos. E ali ele condena à morte Amã, o inimigo de todo o povo judeu. Por que ele faz isso? Porque ele é o rei. O rei faz aquilo que deseja. Sim, meus irmãos, ser rei é muito bom. Você está no centro. Você tem um poder para matar e deixar viver. Mas nós não somos reis. E mesmo os reis desse mundo, eles não reinam sobre todas as coisas. Eles não reinam. Só existe um que é rei. Só existe um que é o rei de todos os reis. Somente um é Senhor sobre todos os senhores. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele não só tem o poder de matar, como tem o poder de deixar viver, e também o poder de conceder a vida eterna aos seus eleitos. Por quê? Porque ele é rei, ele pode, ele faz aquilo que ele deseja. Deuteronômio 32, 39 diz assim: vede agora, o Senhor falando, vede agora, eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ele é Deus, ele é rei, ele reina sobre todos os povos. O evangelho é dele, não nosso. Ele manda, nós obedecemos. O Cordeiro de Deus, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o único legítimo rei de todos os povos, cujo reino jamais terá fim. O profeta Daniel escreveu acerca desse reino, Daniel 7,14, 2,24, Daniel 2,24, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E Daniel 7,14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele é o rei, ele reina, e os seus discípulos reconhecem o seu reinado, a sua majestade, se submetem a ele. Pode ser que na sua vida você seja o rei, pode ser que na sua vida você queira ser o centro, queira ser servido, ser adulado, ser o dono do seu destino, o senhor da sua história, o gestor da sua carreira profissional, o protagonista da sua felicidade pessoal, né? E até imaginar-se como o centro do coração de Jesus, como diz um doido aí. Mas não se engane, só tem um rei, só tem um Senhor, e esse não é você, esse não é você. Se você é discípulo do Rei dos Reis, saiba que você é
servo, você é escravo. Ele manda, nós obedecemos. Amém? A quem tem que falar o amém com temor. Senhor, enche meu coração dessas verdades. Enche meu coração. Vocês já viram, meus irmãos, quantos estabelecimentos comerciais começam com títulos de rei? O rei dos tapetes, o sultão da borracharia, né? O príncipe das coxinhas. Todo mundo quer ser rei. Todo mundo quer ser rei. Eu já vi de tudo: sultão, rei, príncipe, governador, de tudo. Todo mundo quer ser rei. Só um é rei. Quarta aplicação: se o senhorio é de Cristo, não posso escolher o que eu quero obedecer. Se o senhorio é de Cristo, eu não posso escolher o que eu quero obedecer, né? Se Cristo é o Senhor, Ele manda, nós já vimos, nós obedecemos, mas isso significa que não podemos obedecer, não podemos escolher qual ordenança bíblica obedecer. E aqui talvez é o ponto mais sensível dentro das igrejas, né? Nós não podemos fazer, meus irmãos, distinção entre um mandamento e outro. E aqui eu tenho que explicar melhor esse ponto. Todos nós não temos nossas passagens preferidas? Todos nós temos, né? Quem não gosta de uma passagem com promessas? Eu gosto, né? Acho que todo mundo gosta, né? Tem salmos belíssimos que alegram o nosso coração, né? Tem gente que gosta de provérbios, pela sabedoria de provérbios, isso é muito bom. Tem gente que gosta das parábolas do Senhor Jesus, quantas histórias maravilhosas. E não há mal nenhum nisso, meus irmãos, né? Tem a ver com a predileção pessoal de cada um, isso não tem problema nenhum, né? O problema, ele surge, né, quando nós damos pouca ou nenhuma atenção àquelas porções das Escrituras que se constituem ordenanças, e muitas delas que não são muito favoráveis à maneira como nós estamos vivendo. E a pergunta é: quem nos deu liberdade para escolher qual passagem é melhor, ou qual passagem é melhor, qual mandamento pode ser obedecido, qual mandamento pode não ser muito obedecido, né? E o Senhor Jesus nos dá um exemplo desse calibre, né? Ele diz o seguinte: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Esse versículo vocês conhecem? Dá-vos o vosso reino. Quem não gosta desse versículo? É uma beleza. Nós somos um pequenino rebanho, né? O Pai vai nos dar o seu reino. Que beleza. E é um texto maravilhoso, maravilhoso. É uma promessa que nos consola, meus irmãos. É uma beleza mesmo o versículo, né? Nós somos um pequenino rebanho, nós não devemos temer coisa nenhuma. O Pai nos dará o seu reino. Opa, serei rei um dia. Cuidado aí, já começa o evangelho de novo, né? Do ego. É uma passagem muito apreciada, muito já se pregou sobre essa passagem, mas você sabe qual é o texto seguinte a essa daí? Versículo 33, já não é muito conhecido, o pessoal não gosta muito. Versículo 33 e 34. No 32 a gente leu, no 33 diz assim: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Opa! Tem que fazer isso mesmo, não? É um versículo 33 e 34, principalmente o 33 é meio desconhecido de nossos púlpitos. Por quê? Porque não dá ibope. Por que não dá ibope? Porque ele parece tirar algo de nós ao invés de acrescentar, né? Se no 32, né, nós estamos ali no centro, que seria, entre aspas, para alguns, um versículo que consta da Bíblia do Evangelho do Ego, nesse Evangelho do Ego o 33 não faz parte. O pessoal não gosta do 33, porque ele tira de você, ele não acrescenta. Ele faz parte do Evangelho do Reino, mas esse Evangelho do Reino não é o Evangelho do Reino que nós estamos entendendo nesse mundo, tá? Versículo 32, 33, 34, e todos eles fazem parte do Evangelho do Reino do Senhorio de Deus. Ele não pode ser descartado, só porque eu não gosto, porque não vai contra os meus interesses, né? Ou porque nós não conseguimos entender todo o contexto bíblico desse versículo. E, meus irmãos, muitas passagens do Evangelho do Reino não constam no Evangelho dos santos de plástico da nossa geração. Muitos desses versículos
Não consta, as pessoas não querem ouvir. Tiago 1:2, olha o que diz Tiago 1:2. Esse versículo o pessoal não gosta. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. O quê? Eu tenho que ficar alegre por minhas provações? Pelas minhas angústias, meus sofrimentos? Eu não quero esse evangelho, eu quero vir na igreja tal, que ele vai falar outra coisa. Ele vai falar que eu vou reinar com Cristo para sempre, ele vai falar que eu estou no centro de Deus, ele vai falar que Deus vai me abençoar, vai me dar prosperidade, vai me dar alegria, nenhum mal vai se abater, nada, há uma cerca ao meu redor, nada chegará e eu serei sempre exaltado. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas Tiago está dizendo, olha, fique alegre, quando passar por várias provações, tenha motivo de se alegrar em todas as coisas por isso. Filipenses 1:29, semelhante, o apóstolo Paulo falando, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Ué, sofrer por Cristo é uma graça? E foi concedida pelo Senhor. Vai além do só crer, é o viver esse evangelho. Meus irmãos, entendamos, se você só obedece às Escrituras, naquilo que você concorda, ou que você acha certo, ou aquilo que você acha bom para os seus planos, escutem bem, você não é discípulo, você é senhor, você é juiz, você é o que escolhe, você que é juiz o que é bom ou não para você. Os papéis estão trocados. Se a medida da obediência é a sua própria consciência, a concretização dos seus planos, a sua fé não está em Cristo, sua fé está em você mesmo. E essa é a tragédia da igreja dos nossos dias. As pessoas só obedecem aquilo que elas acham interessantes. Elas são senhores da Bíblia. Os papéis estão o quê? Trocados. Ouvir a palavra de Deus e julgar se deve ou não ser obedecido de acordo com seus conselhos, chama-se soberba espiritual. Soberba. Obedecer apenas quando é conveniente não é o tipo de obediência que agrada a Deus. Isso se chama labutar em prol de si mesmo. E meus irmãos, um engano colossal. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que labutam em prol de si mesmas, elas leem a Bíblia e elas vão fazendo separação, o que deve e o que não deve ser obedecido, ou elas interpretam de acordo com a conveniência do momento. Isso não pode. As ordenanças das Escrituras estão lá para o nosso próprio bem, para mostrar a nossa verdadeira face e apontar a face de Cristo, Cristo como modelo. Quem obedece só quando quer, na verdade desobedece todas as coisas, é desobediente em toda a vida. Ele sequer sabe qual é a própria aparência de um discípulo, ele não tem nem ideia qual é a aparência dele como discípulo, como está escrito em Tiago 1:22, 24, essas pessoas inconstantes, que só faz aquilo que ela acha que deveria fazer. Tiago 1:22, 24 diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, olha lá o Senhor Jesus aqui, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É a pessoa que não é discípula, ela ouve a palavra, ela sabe que aquela palavra até seria boa para ela, aquela palavra modifica o seu coração, mas ela não obedece, logo ela esquece até da sua aparência, ela esquece que ela é discípula do Senhor, ela não vive o discipulado. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que vocês não praticam? É o que Tiago está dizendo aqui. Na vida cristã do reino, meus irmãos, não há espaço para isso. Só há um único Senhor, Jesus Cristo, os demais, todos nós somos seus discípulos. Não dá, e aqui todos prestem atenção, não dá para o marido escolher quando deve amar a sua esposa, ou a esposa julgar se deve ou não submissão a cada nova situação do lar. Não existe isso. Ou os filhos quando devem ou não obedecer aos seus pais. Não tem isso.
Nós devemos obedecer em todos os casos. Ah, tirar o lixo de novo, mulher. Eu estou cansado para bancar os escravos dessa casa. Vai, se vira assim minha, vai. Eu mereço um descanso, vou assistir futebol. Você que se vira. Cadê o amar, né? Aí. E aí por diante. Aí chega o seguinte, né? Mulher, olha, essa semana foi terrível para mim. Trabalhei muito, né? Eu quero é descansar. Já chega de marido mandando em mim, né? Não quero ninguém mandando em mim. Ah, com essa submissão, isso é coisa de igreja. Quero descansar. Olha lá, submissão é coisa de igreja, só lá na igreja, aqui não. Já deu, né? Filho, vai arrumar seu quarto, né? Acho que alguns já viram essa história, né? Ah, eu arrumo depois, né? Agora eu estou ocupado. Pode ser até que ele arrume depois. Mas ele não obedeceu a ordem naquele momento. Vocês estão entendendo a questão? Estou cansado, né? E pior, e essa eu já ouvi de público, a pessoa dizendo assim, né? Olha, eu sei que divórcio é errado, né? Mas você não conhece a minha vida, né? Eu estou cansada, eu quero ser feliz, né? Deus me entende. Mesmo sabendo que está errado, mas Deus me entende. Está entendendo? Eu só obedeço, eu só interpreto com as minhas conveniências. É isso daí. E é aquele papo entre amigas, né? Você falou para sua mãe que vai sair com ele? Não, eu disse que ia dar rolê contigo, amiga. Mas, amiga, isso não é uma mentira? Ah, não, é só uma mentirinha inocente, né? Eu não vou fazer nada de errado com ele, é só para conversar, é meu crush. Entenderam? Entenderam, os adolescentes? A gente interpreta do jeito que a gente quer, quando a gente quer. A gente está dizendo assim, nesse momento eu obedeço a palavra, nesse momento não. Nesse momento eu interpreto dessa maneira, nesse momento que não é para mim interessante, eu interpreto de outra. Não somos autorizados a decidir quais mandamentos de Deus são obrigatórios e quais optativos. Quais interpretamos como certos e quais são inconvenientes aos nossos interesses. Meus irmãos, no evangelho moderno de nossos dias, o evangelho do São Ego, nesse evangelho os mandamentos são optativos. Se você quiser fazer, tudo bem, né? Se você não quiser fazer, está na sua liberdade também, faça o que der à vontade, né? Essa é a modalidade do mandamento que só existe no evangelho do ego. É esse evangelho da autoajuda terrível que grasa em nossas igrejas hoje em dia. Esse não é o evangelho do reino. Se o senhorio é de Cristo, eu não posso escolher o que devo obedecer. Os irmãos estão entendendo? Terminando aqui a última aplicação. Imaturidade é incompatível com o reconhecimento do senhorio de Cristo. É incompatível. Nós queremos o que Deus tem a nos oferecer de melhor? Claro que queremos. Quem não quer a bênção do Senhor? Todos nós queremos. Não tem nenhum mal desejar isso daí. Cristo, Ele nos deu já todas as bênçãos. Diz que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele não vai nos dar uma pedra no lugar de pão, uma cobra no lugar de um ovo. Meus irmãos, Ele vai dar todas as coisas. A palavra de Deus diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Claro que vai dar. Claro que vai dar, não é? Mas se nós queremos as bênçãos do Senhor, nós temos que aceitar o seu senhorio sobre as nossas vidas, não é? O Senhor Jesus é Salvador? É, mas Ele é também aquele que é o Senhor. Ele é o que cura, é o que conforta, é o que nos dá bênçãos. Tudo isso é verdade, isso tudo Ele é. Mas acima de tudo Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Seu senhorio tem que ser reconhecido nas nossas vidas, seu domínio sobre nossas vidas. Mas a gente tem que lembrar que o Senhor Jesus, Ele tem outras facetas. Ele é aquele que traz a divisão, diz lá em Lucas 12. É aquele pelo qual seremos odiados de todos, Lucas 6. É aquele que nos oferece apenas um caminho, nenhum outro, João, Hebreus, assim por diante. É aquele que faz distinção entre ovelhas e cabritos. É o que lança os homens no inferno de fogo. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o Senhor. Queremos as bênçãos? Sim, submetamos-nos ao seu senhorio. Não dá para escolher apenas as partes que nos agradam de Cristo e lançar o resto fora. É como aquela criancinha que você dá um pão, ela está meio gordinha, você dá um pão integral para ela, com uma geleia gostosinha light, ela vai, ela lambe toda a geleia e joga o pão fora, né? Às vezes até te dá o pão de novo para você dar a geleinha. Não tem como.
Nós temos que comer o pão e a geleia. Se Jesus é o pão da vida, e todas as bênçãos que tem nos dado, nós podemos até pensar que é geleia, tem que comer o pão e a geleia também. Os irmãos estão entendendo? O apóstolo Pedro, quando ele concluiu o sermão, o primeiro sermão na igreja, em Atos, ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, em Atos 2:36. Pedro, ele não fez um ultimato para aquela primeira congregação, aquela primeira reunião, não fez, na verdade, um convite, ele fez um ultimato. Ele é o Senhor. Quando os judeus compreenderam que Jesus era o Senhor, diz a palavra em Atos que os corações deles foram compungidos, foram espremidos ali. E não tem como ser de outra forma, meus irmãos. Eles tinham que se submeter ao senhorio do Senhor. Romanos 10:9, Paulo diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Muita gente pensa que é apenas uma confissão de boca intelectual. O que o apóstolo está dizendo é: se confessares, se testemunhares, se reconheceres que Jesus é o Senhor sobre a tua vida, é Ele que tem o senhorio, e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, isso é claro testemunho de que foste salvo, serás salvo. Aqui a confissão é o reconhecimento público que o seu Senhor, o seu dono, aquele ao qual você é submisso, de quem você é escravo, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. Amém, meus irmãos? E eu quero terminar, e agora terminando mesmo, o último versículo, o do Senhor Jesus falando sobre Ele como Senhor. Olha em João 13:17. João 13, de 13 a 17. O Senhor Jesus falando sobre Ele como Senhor. Ele diz assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora bem, 16, em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ele é o Senhor, eu sou menor do que Ele. Ele já nos deu o exemplo de servir, de como praticar a sua palavra. Seremos bem-aventurados ao praticar. Amém, meus irmãos?